Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui, hein, Cleone, num podcast de peso, Cê é com louco, toda mano. a nossa área de expansão. Tem muito VGV nessa mesa, hein? Detalhe, segunda vez que o Luciano senta nessa cadeira aqui, hein? E a primeira, Luciano, Mais uma. olha só, hoje é um dia especial em dobro. Olha, Ariela, por quê? O primeiro podcast que fizemos da Mitri Vendas completou 1 ano e o primeiro podcast estava com o diretor aqui Meu de área Deus, de passou expansão, que é o rápido Luciano. demais, hein, Sofia? Nossa, Demais. Caramba. E agora, em edição comemorativa de 1 ano de podcast, temos aqui nossa área de expansão Brasil e Mundo, É com os isso. líderes aqui. E eu É tô isso. muito feliz de estar aqui com vocês. Tudo bem, Obrigada, Ariela? Tudo bem. É um prazer, né? Dividir Ariela essa tá mesa estreando, aqui. né? É, primeira Campeã vez. do trimestre aí do time do Luciano. É. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Ariela. E Obrigada. bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano. Eu tô bem, graças a Deus. Eu quero agradecer de verdade mais uma vez pela oportunidade. Muito feliz. Nossa, tô surpreso porque 1 ano passou assim muito rápido. E para mim é uma honra dividir a mesa com vocês aqui. E com certeza vai ser um bate-papo muito bom. Muito. E Boa. quem me deu esse start foi a Ianca. Um abraço. Ianca falou ontem: Sô, você viu que completou 1 ano e tal, e era com o Luciano. Olha que Legal. situação Abraço especial. pra você, Ianca. Que legal. Né? E acho que é um ponto bem importante. E eu sempre abro, né, Cleone, assim, pra gente discutir, conversar. Pra quem está nos assistindo ou nos ouvindo, que olha vocês hoje numa posição, liderando um grupo tão grande, seja com vários coordenadores de área de expansão, Luciano também, liderando toda essa frente, e fala assim, poxa, como que vocês chegaram aí, né? Eu acho que muita gente fala assim, olha, faz isso e aquilo, e às vezes a gente precisa conversar dos passos que a gente galgou, né? Que são tão importantes, porque são tantas batalhas que a gente enfrenta no dia a dia. E sabe uma coisa? Ontem eu estava lendo um livro e estava dizendo assim, você lembra o nome do tio do seu avô? E aí eu parei e falei, não, né? Eu não lembro o nome Quase do não tio lembrei nem do meu avô. avô, velho. É. E aí, fala assim, aí você para e pensa. E aí, era pra virar a página pra você não ver o que era no seguinte. E fala assim, às vezes você tá tão preocupado com o que as pessoas vão achar do que você tá fazendo e as pessoas nem vão te lembrar Exato. que você existe. Então, o quanto a gente precisa desbravar algumas ideias e coisas. Então, essa parte de desbravar, né, vem muito de encontro aqui com o Luciano, e nem toda a parte de frente aqui da empresa, né, Luciano? Eu lembro a gente conversando lá atrás, né? Nossa, nem me fala. Eu lembro que eu chegava na sua sala, Sofia, tá acontecendo isso, o que eu faço? E assim, para mim, tem sido um desafio desde quando eu cheguei Sim. na empresa, né? E trabalhar dentro da Mitri foi diferente de qualquer outra empresa que eu já trabalhei. Eu tô no mercado já há algum tempo, né? Quanto tempo, Lu? Já tô há 16 anos. 16? Bastante Parece que tempo. foi ontem. É que o pessoal Eu, aqui, calça branca. marrone, o pessoal fala uma década. O Ian, ele fala 1,5 décadas, pra não pesar tanto. Ele é pra parecer Década mais e- jovem, O Ian, né? ele O do é. Ian foi engraçado, né? 1,5 décadas, quase 2. É, tipo isso. Mas assim, para mim tem sido um desafio porque todo dia eu encontro algo diferente aonde eu posso aprender. E, de verdade, algumas pessoas de dentro da Mitri, tanto a Sofia, Cleone, outras pessoas de dentro da casa sempre me dá estímulos, né? E fala, Luciano, ó, vai por esse caminho. Esses dias mesmo eu estava conversando com o Cleone e aí eu falei, o que você vê da minha gestão? E ele foi super... Não que tenha sido satisfatório para ele me agradar, mas foi algo assim que ele me falou, caramba, eu não tinha pensado nisso. E aí ali eu também já virei aquela chave, né? Na vida tem várias chaves, Sim, né? sim. E naquele dia, Cleone, o feedback que você me deu foi um feedback duro, mas um feedback muito bom, onde eu pude aprender e colocar em prática. E você, Sofia, eu não preciso nem falar, porque você verdade. fala todo dia, toda hora, e vamos embora. E vamos embora. Não, acho que é importante. Mas, Ari, nesse tempo todo sou de mercado imobiliário, qual foi o momento, assim, que você fala assim, nossa, Sofia, esse foi meu momento mais difícil? Eu acho que, bom, eu tô um tempo parecido ao do Luciano, 15 anos. Só que eu nasci dentro de uma imobiliária, né? É Meu mesmo? pai era corretor de imóveis. Também. Olha Que aí, legal. Parecido com um Cleclé aí, né? Que é Eu difícil, né? nasci, Sim. na verdade, eu morava numa casa e a imobiliária do meu pai era na frente. Eu também. Olha, E aí, só que a vida, né, te dá outros caminhos. Eu me formei em turismo. turismo. Sou bacharel em turismo, nada a ver. E no Que decorrer da legal. vida aí, meus pais se separaram, né? Eu morei em Natal e aí nós voltamos, eu, minha mãe e meu irmão, para São Paulo. E meu pai continuou lá.
E aí, eu entrei na faculdade, comecei a fazer os estágios e tudo mais. E uma história, né? Uma pessoa da minha família aprendeu a trabalhar com o meu pai e abriu uma imobiliária com o meu pai em Natal. Depois, ele abriu uma em São Paulo. E anos depois, eu na faculdade, no último ano, resolvi trabalhar com ele. Olha. E aí, mas na área administrativa, né? Com um advogado e tal. E aí, eu falei, ué, por que eu não sou corretora também, né? E aí, no último ano da faculdade... Por que eu não sou corretora também? Quando viu uns cheques ali, o umas dinheiro. comissões, Mas foi dinheiro, né? exatamente Cheque gordo. Isso é Foi importante. exatamente isso. Eu acompanhei alguns fechamentos. Chegou um determinado momento que o gerente da imobiliária falou, não, hoje você vai fazer sozinha. E aí, eu falei, ué, se eu posso fazer um fechamento, eu posso vender, né? E aí, eu tirei fui fazer a inscrição, né, do estágio. Só que aí, eu falei, ué, toda hora eu me questionava. Falei, bom, se eu não vou fazer, não vou seguir na profissão, que eu estou me formando, mas vou concluir a faculdade, e eu vou ser corretora, eu vou buscar ampliar meu conhecimento. E foi aí que eu entrei no site de uma imobiliária grande na época, em 2008, e me cadastrei e entrei na mesma empresa que a Bárbara começou, Cleone, enfim. Que legal. E por lá fiquei 7 anos. Então, o mercado imobiliário começou cedo, mas eu acabei, né, entrando um pouco depois, sem a ajuda do meu pai, que hoje já não é mais vivo, enfim. Mas os desafios são diários, né, no mercado imobiliário. Então, eu tive os desafios de iniciante, da fase sem vender, mas o mais desafiador foi voltar ao trabalho depois de ser mãe. E é isso que eu ia falar pra você, sabe por quê? Eu até anotei aqui. Porque muita gente me escreve e fala assim, mas Sofia, pra você às vezes é mais fácil, porque você não tem filho. As pessoas falam muito isso. E eu entendo que são desafios que vai sendo pesos também. Peso 1, peso 2, que eu costumo dizer, assim. Você ter uma responsabilidade de ter filho, né? Muitas mulheres falam, não, mas eu gostaria, Sofia, mas não dá porque eu tenho filho. Então, eu queria que você desse essa visão. Como que é você ser mãe e ter filho? Porque tem muitas mulheres que às vezes dão essa desculpa. E olha, pessoal, ela tá aqui e ela, assim, tem um time muito grande para ela estar aqui. Verdade. Com todos os desafios que você tem e enfrenta. Sim. Então, conta um pouco dessa experiência sua, Ari, porque não é fácil. Não, e assim, A ausência. Você tem que criar a estrutura, né? Então, hoje, você tá na liderança da Mitre, a Mitre é um filho, né? Sim, Porque você tá ali o tempo todo e cada hora é um desafio diferente, é um problema diferente. Você tem que administrar o tempo, a importância dos problemas. Então, voltar a trabalhar, eu voltei, ela tinha 4 meses, mas eu voltei levando ela. E aí, depois, a gente foi criando adaptações. E o convite para entrar na Mitre surgiu no ano que ela nasceu, em 2018. O Luciano me convidou nessa Olha, mesmo, em 2018. Eu fiquei um bom tempo chamando ela e ela 4 falava pra anos. mim, não é o tempo, não é o momento. Passa rápido, E hein? fui até onde ela tava trabalhando, né, Sim, naquela sim. época. Eu Na fui verdade, até quando lá. a Alice fez 60 dias, você me visitou. Eu fui no até lá. plantão. Ela até brincou comigo, ela falou, você não desiste, né? Eu falei, não, eu quero você aqui comigo, vai acontecer assim, assim, assim. Falei, só que não vai ser fácil, só que vai ser recompensador. Vocês tinham trabalhado juntos antes? Sim. Sim, eu trabalhei numa outra empresa e eu era coordenador de produto. E aí coincidiu da gente se encontrar lá, Entendi. e aí ela foi trabalhar nesse produto e ela foi essencial no negócio porque tinha uma demanda muito grande de visitas e ela me ajudava, ela era corretora, mas como ela já era uma pessoa mais sênior na ocasião, ela me ajudava a destrinchar algumas mesas, né? Então, isso foi muito bom porque a gente criou horas de voos, ela ficou muito próxima, parceira, e aí criou aqui esse vínculo de confiança e tá até hoje. Caramba. Muito legal. Que legal. E aí, o que eu falo sempre, né? Não é fácil para ninguém, né? E no meu caso, eu tenho o desafio de conciliar. Mas eu acho que o ponto de partida é você querer, né? Sim. Quando você quer, se propõe e fala, não, de alguma forma vai dar certo. Sim. Então, em alguns momentos você dorme menos, outros dias você não come, mas vale a pena, né? Então,
eu ter uma menininha, né? Que hoje ela tem 5 anos. E hoje é mais fácil. No começo é mais difícil administrar. E acostumar com a rotina também, que muda, né? Sim, então assim, tem a escola, você tem que ter uma babá. Muita gente tem rede de apoio. Eu, no caso, a minha mãe mora em outra cidade. Eu sou sozinha com ela em São Paulo. Meu irmão também mora em outra cidade. Mas dá certo, dá para conciliar. E aí, o ponto principal também é você estar com um time que sabe disso, para você ajustar. Então, o meu time hoje é muito parceiro, e isso vem do meu gestor também, do Luciano, de entender os horários. Então, se alguém me liga às 6 em ponto e eu não atender, eles sabem que eu estou na porta da escola, às vezes. Mas às 6h05 eu consigo falar, porque eu já estou no carro, sabe? Então, é conciliar e fazer dar certo, né? E às vezes já teve dias de eu ir buscar ela e voltar para o plantão, e ela tá comigo e o fechamento acontecer. Então, você cria possibilidades. Quando né? você quer, você arranja um meio. Até mesmo porque no nosso negócio dá pra você, porque o importante é você estar produzindo, né? Isso. Então, se você conseguir dentro disso aí conciliar e fazer com que o teu time, as coisas estão acontecendo, é o que eu acho que é o que você consegue fazer, né? E hoje assim, ontem nós tivemos uma reunião com uma imobiliária parceira, né? Para criar justamente essa expansão nossa. E eu fiz de dentro do carro, porque eu estava num horário que eu precisava ir para um compromisso. Mas eu parei e fizemos a reunião de 40 minutos. Sim, super e funcionou produtivo. muito bem. Foi Foi muito por boa. vídeo, consegui passar todas as Absorveram informações. Então, hoje a gente consegue ampliar isso através da tecnologia, né? Sim. De fazer um atendimento virtual, o cliente ser bem atendido, o corretor, a imobiliária. E é só administrar o tempo que dá. Que legal. E é um ponto importante, sabe? Porque às vezes a pessoa, ela olha, as pessoas fazem esse pré-julgamento. Ah, não, mas você tá mais fácil porque, né, você não tem filho. Aí, não é. Não, mas não tá... É que as pessoas, elas querem, né, sempre colocar uma situação. Porque sempre os nossos problemas, eles vão ser os mais difíceis, porque são nossos, Exatamente. né? Mas é A como a gente gente sente a dor, encara. né? Sim. E você, Lu, qual que foi o seu momento nesses 16 anos aí? Olha, eu tava lembrando esses dias com a minha mãe. Ela falou para mim, nossa, filho, você foi muito longe, né, no mercado imobiliário, né? E pretendo ir ainda mais. Sim. Porque ela chegou várias vezes a etiquetar comigo, né? E eu sabia que no dia seguinte eu trabalhava numa outra empresa, logo no início. E ela falava para mim assim, amanhã você tem que acordar cedo para você ir para o Farol. Então, isso, para mim, isso foi muito bom, porque eu acabei criando uma bagagem, né? Hoje o Luciano chega todo estiloso, de óculos escuros naquele carrão, hein, Cleone? Mas foi muito, Né? foi muito Condomínio bom. fechado, É, família Cleone. bonita, abençoada. Graças a Deus. é isso, não? Graças a É Deus. bom para quem às vezes está assistindo a gente, para ver que às vezes você tá numa situação que você pode ter passado um dia. É verdade. Porque a gente só olha hoje um ponto e as pessoas falam muito isso, a parte Sim. bonita. Hoje, o mundo ele é feito disso, né? A rede social, notícias boas, é o que as pessoas elas querem ter aquela sensação, elas querem consumir aquilo para sair de uma realidade delas. Então, às vezes a gente não fala problemas, porque aquilo ali não vai engajar tanto. Sim. E o quanto eles são parte do processo. Sim. E ó, São pra quem não fundamentais. conhece bem o Luciano, é o seguinte, esse palozão aqui, galera, ele chega num carrão de quase 200 mil, se não for mais, Mas mora num condomínio fechado, não é apartamento, não é casa, né, Lu? Tem duas filhas abençoadas e lindas, né? Diretor da empresa aí de, não é mais parceria, parcerias e Connection. Então o Expansão. cara é referência mesmo aí. Parabéns, Lu. Não, eu que agradeço. E assim, não é fácil, sabe, gente? Para mim, Construir, todos os dias exatamente. Você tirou literalmente a palavra da minha boca. É construção. E eu lembro que lá atrás, quando a minha mãe, várias vezes ela falava, você vai vencer, você não desista, não olhe para trás, você já deu entrada. E a forma que eu vim parar no mercado imobiliário foi muito diferente, Isso. assim, né? Então, eu trabalhava com roupas no shopping. E aí, eu acabei vindo para o mercado imobiliário, saí de férias do shopping e eu fui parar numa outra empresa. E hoje eu estou aqui. Mas uma das coisas mais difíceis para mim foi quando eu vendi com 15 dias. 15? Eu vendi uma cobertura
Nossa, num já produto na Moca. Lembro até hoje, às vezes eu passo na frente, eu olho, vejo acesa a luz ali, eu falo, será que é ele que está morando lá ainda? E foi muito difícil depois, porque quando você vende com 15 dias, ou você vende muito rápido, você vê aquela grana, e foi muito engraçado, porque o dinheiro caiu na poupança da conta da minha mãe, e na época, tipo, não sabia o que fazer com aquele dinheiro, e a gente morava de aluguel. Hoje, graças a Deus, minha mãe, ela mora numa casa própria, tudo, né? Que foi por conta do suor, não só do meu, mas do dela também. E foi bem legal, porque depois disso, foi bom eu ter tido esse processo de dificuldade, sabia? Foi muito bom, porque você acaba criando uma coraça, você fica mais resistente a algumas coisas, né? Hoje, como diria o Cleone, eu sou paloso, porque lá atrás eu ralei, né? Muito, né? Sim. E assim, esse foi o momento que eu lembro que foi o mais difícil, assim, que era levantar muito cedo, no sentido não do trabalho, mas de você... eu estava no lançamento próximo à minha casa, então você vê amigos seus... Você fica com um pouco de receio, de vergonha. E ali eu entreguei panfleto para amigos. E aí, o que você está fazendo aí? Eu estou entregando. Eu não sabia que você era entregador de panfleto. Mas não, eu corretor. Até hoje, né? Somos corretores, né? Então, isso acaba... mas hoje, esses que viram lá viram atrás. que valeu a pena. E por incrível que pareça, esses torcem por mim até hoje. Isso é bem legal. E eu acho que até um ponto, né, Cleone? Cleone, sempre a gente está aqui para colocar o quanto na empresa a gente tem uma sinergia, desde a coordenação, para ajudar toda a parte ali de expansão do que a gente tem ali de corretores, de outros estados e tal. A gente tem todo um time aí alinhado, né, Cleone? Conta um pouco. Então não tem essa divisão aqui, né? Não. É diferente, né? Não tem essa divisão. É diferente do que o Luciano estava falando ali do processo de crescimento. Não tem jeito, né? São nessas horas mesmo que você tenha... o crescimento, ele dói, né? Igual o Lu tava falando ali ele me perguntou de um feedback. Quando alguém te pergunta alguma coisa, é porque a pessoa quer te ouvir. E quando você fala alguma coisa que faz sentido, muito bom. Então, obrigado pelo feedback que eu te dei. E realmente, quando você fala alguma coisa ali, mas se você ter a aceitação, fala assim, pô, acho que faz sentido, e colocar em prática é a evolução. Então, né, só passar a mão na cabeça não dá. E esse programa nosso aí, eu achei a ideia sensacional, porque tem muito corretor de fora, né? E o que nós estamos fazendo é marketizar muito bem isso, né? E como eu sou do interior e eu consegui vender para muitos amigos do interior, e aí em cima dos contratos digital, de tudo que aconteceu no mercado aí, a gente falou, mas por que a gente não vai atingir esse corretor aí de fora, né? E não só aqui do Brasil, de outros estados, mas de outro país também. Sim. E assim vai fazer, porque... Eu já consegui vender um apartamento aqui na Mitre de 3.600.000 com uma ligação para um médico dos Estados Unidos. Sim. Foi uma ligação. Detalhe, esse cliente ele veio no nosso produto em outubro. Eu fiz a ligação em março, ele comprou em março. Sim. Né? Então, e teve muitos outros. Eu sou do interior de São Paulo, eu vendo... E não precisa nem ser do interior, né, galera? Eu vendi para um amigo meu, ele até me postou no Instagram esses dias aí. Ele é de São Paulo, ele comprou, ele não foi ver, ele foi ver semana retrasada o produto, depois de 5 meses que ele foi ver. Então, o que a gente está fazendo é estendendo essa oportunidade de negócio que a nossa empresa está, né, que está acontecendo, os nossos produtos são muito bons, para o corretor que está no Amapá, porque tem dono de mercado, tem investidor em todas as cidades do Brasil. São Paulo é a capital financeira, né? E até o quanto a gente conversa, né? Eu morei em muitos estados. Então, pessoal, esses dias a Juliana falou pra mim, Sofia, não é possível que você só tenha cidade, porque você já morou lá também. Eu falei, não é? Então, e como que é importante, quando nós estamos em outro estado, ter a segurança dos projetos, né? Porque a pessoa ela tem um receio de ser passado para trás. E isso, uma empresa auditada, uma empresa de capital aberto, né? Que tem N variações ali para uma auditoria. E ter uma equipe que vocês fornecem para poxa, a pessoa ela pode não ser especialista Mitre, mas vocês têm um especialista Mitre que vai ajudar essa pessoa que tem um cliente. E ele vai ter o comissionamento dele integral. Então, acho que essa movimentação de programa de conexão, ela é muito importante de expansão. Então, assim, para você que está nos assistindo, o Luciano, ele é o diretor de parcerias aqui na empresa, a parceria, né, para você trazer o cliente, etc., e da área de expansão. Então, isso é um ponto importante, pessoal. O quanto a gente está expandindo realmente a bandeira Mitre, de ser um representante Brasil, nível Brasil ou mundo,
dentro da companhia. E temos toda uma estrutura, seja o idioma que for que esse cliente ele for falar, todo amparo jurídico e mais importante, né? Como eu moro no Mitre e eu conheço todos os meus vizinhos, esses dias eu estava chegando tarde da planta, ela, pô, estou pensando pelo meu aniversário. Eu falei, nossa, olha a hora que eu tô chegando. Eu conheço todos. O quanto isso é uma segurança importante para quem às vezes está lá e não sabe, né? Olha o seu amigo. Você acha que a gente vende uma coisa para um amigo que não seja bom? Porque ele tem você a vida inteira. Olha meus vizinhos. Se eu tivesse vendido algo que não fosse bom, eu moro ali. As pessoas sabem o meu apartamento. E pra você ver como que é, né? Esse negócio, meu amigo, foi um negócio muito bom. Porque imagina, você vender Vila Clementino ali por menos que R$9.000 o metro. Foi isso que aconteceu. E teve um cliente antes... Nunca mais isso aí. E teve um cliente... E teve um cliente antes dele que eu peguei... Eu fui até esse cliente. Aí o cliente olhou pra mim e falou assim, mas por que tá tão barato? O cara não comprou porque tava muito barato. Caramba. Sério, mano, ele achou que eu... Sei lá o que ele achou. Eu falei, cara... Aí eu saí do restaurante dele mesmo, eu liguei pro meu amigo e comprou. Então, acontece muito. E do que a gente tava falando só pra complementar, a gente tava falando no almoço ali, né? Uhum. Você procura um médico, um nutricionista, ele vai resolver teu corpo. Você procura um financeiro, uma pessoa que cuida da parte financeira da vida das pessoas, ela vai organizar a sua vida financeira. A gente começa a falar e bater em connect, a gente vai começar a vender para outros estados. A gente começa a bater em 1.3 bi, a gente já vende isso. Então, através desse programa agora, quem é corretor de imóveis tem esse cliente na carteira. Tem. E as pessoas não sabem como é fácil de vender um apartamento na Mitre. Então, hoje eu tenho um estúdio por 320 mil. Por que é bom comprar? Porque ele vai virar 450 e isso que ele paga 320 vai dar uma renda de 3 por mês. Condomínio é barato. Então, o cliente que está lá fora, em outro estado, ele não tem essa ciência, ele não tem essa noção. O cara que está nos Estados Unidos faz a conta de conversão, o real torna-se muito barato, né? Então, o que a gente está fazendo com esse programa é estender mesmo, fazer com que esse corretor entenda. Se ele trouxer o cliente aqui, eu até fiz um videozinho no Instagram, depois olhem, compartilhem, curtam. Mas é justamente mostrando a facilidade de uma venda, né? De um corretor simulando, vindo, falando, ligando. E é assim que acontecem as nossas vendas. Então, hoje, a Mitre está aberta e, detalhe, mais do que estamos abertos, nós estamos preparados para atender esse corretor. Não é um trabalho... vago, né? É uma situação que tem um contrato, o corretor vem e nós vamos fazer absolutamente tudo. Já aconteceu até mesmo, Cleone, pegando o gancho de outros corretores fora do estado não poder... O cliente está aqui, o corretor está lá no estado dele, e aí ele pega e fala, o cliente está aí, você pode atender? E aí nós fazemos todo o processo da venda, a tratativa... E aí, quando tem a conclusão do contrato, a gente liga para o corretor ele fala, e aí, deu certo? E aí, quando você fala para ele, deu certo, sua taxa é essa? Ele falou, mas eu não vou precisar fazer 50 com você. Eu falei, não, lógico que não. Você que é o dono do cliente, você trouxe o cliente. Então, meu papel aqui é só facilitar a venda para você. É isso. E aí, né, o legal é que isso também acontece muito no boca a boca, né? Porque a partir do momento que você atende o cliente... E aí ele tem outros amigos ali naquela região, na imobiliária, enfim, ele acaba divulgando. Fala, eu vendi um Mitre na semana passada e quem me atendeu lá foi fulano de tal. E aí o boca a boca vai... conseguir vender melhor um Mitre do que nós que recebemos isso todo dia. Exatamente. Às vezes você tem um cliente que encaixa, porque imagina, nós temos aí mais de 21 projetos dentro da casa. Uhum. Obras, né? Tem um acabamento, eu até vou mandar para vocês, que ontem foi a AGI do Vila Prudente. Ficou maravilhoso. Então, você... Nossa, eu vi hoje uns vídeos, ficou maravilhoso. Quem sabe mais detalhes da empresa, que respira isso todo dia do que nós. Então, quando o cliente ele vem aqui com esse corretor e ele fala com um especialista nosso da Mitre, não tem como. É uma coisa que poderia estar quadrado, a gente deixa redondo. Por quê? Fluxo personalizado... Tudo digital. Quantas vendas vocês já não fizeram para outros países? Nossa, várias, diversas. Call, a gente tem todo um aparato de tudo, né? Tour virtual, vai lá, vamos mostrar a vista. Então, essa segurança, tem um cliente de vocês que a gente já vendeu vários Mitre
E ele não tinha vindo pro Brasil. Quando ele veio, ele foi visitar as obras que ele tinha comprado de tempo, já para pegar a chave, quando ele veio pro Brasil. Então, olha que legal isso. Isso é legal, né? porque no final de semana, nós atendemos o Luan, né? E ele comprou o Guilhermina, estando na Irlanda. Irlanda. É bem legal. E ela falou, o que eu me apaixonei pela Mitre foi porque eu acompanhei a obra mês a mês, estando Ela lá. é apaixonada. Caramba, por ela é da realmente. Zona Leste. Zona eles- Leste. hoje eles estão no Brasil, né? Mas ela Mas falou... quando eu comprou, tava na Irlanda. Isso, e ela falou, eu acompanhei toda a obra. Porque mensalmente a Mitre disponibiliza, Sim. né, o acompanhamento das obras, e a gente usa isso muito para venda, porque às vezes o cliente quer... como que tem? O que tem do lado? Na hora eu já mando o link, tem no YouTube, qualquer pessoa tem acesso. Sim. E Não é isso escondido. ajuda, Nossos terrenos são muito bons. isso ajuda, né? Falei do Mitre Experience, que é também uma transparência da empresa Sim. onde você vai unificar Sim. os clientes, né, já compradores, colocar ali para conversarem, se você não fizer um bom trabalho, entregar Sim. um bom produto. Você sabe que aconteceu uma coisa interessante esse final de semana comigo? Tava jantando no sábado, numa mesa no interior. E nessa mesa tinha pessoas com poder aquisitivo. E uma pessoa que tá do meu lado, ao meu lado, que eu não conhecia. E aí, você trabalha com o que? No mercado imobiliário. E você é o empresário, legal. Falei, pô, aí ele falou, e o mercado? Como que tá? Tá legal. Você tem que investir em São Paulo. Eu falei, cara, eu não invisto mais em mercado imobiliário. Eu falei assim, mas por quê? Eu falei, eu fiz um puta de um péssimo negócio aqui. Comprei uma casa. Eu falei, mas quanto você pagou? 850 mil. Alugou por quanto? 2.900. Eu falei, é por isso que você não investe no mercado imobiliário. Em São Paulo, se você investir 800 mil... Nem estúdio nosso tá dando mais. 800 mil, você comprar 2 dormitórios por 900 ali na o Ibirapuera, você vai alugar por mais do que 7 Com mil certeza. reais. Sim, com certeza. certeza. Hoje, 2 dormitórios novo, eu pesquiso muito, hein? Eu pesquiso muito. Não consegue morar nesses bons bairros por menos do que 7, 8 mil reais. Não existe. consegue. Não tem. 3 dormes é 12, 13, 14, 15. Então, a realidade nossa de mercado financeiro, né, é essa, é diferente do interior. Então, o seu cliente aí, ó, que tá falando que não investe em imóvel, é porque ele não sabe o que tá acontecendo aqui em São Paulo. É né? um mundo apartado. É o mundo apartado, então Conhece a demanda que existe. cabe a Sim, você a mostrar As pra ele empresas, isso aí. polo financeiro. Não Ô, tem Sofia, como. e você sabe que a Ariela estava falando desse cliente do Luan? Ele é um connection. É, Só para você saber. que legal. Ele é um connection, ele tem muitos amigos na Irlanda. Nós A gente tá explicamos para estruturando ele já. sobre como que era, né? Inclusive, ele vai se cadastrar, tudo direitinho. E ele pegou e falou assim, eu tenho muita gente de fora que está ganhando Sim. em euro e precisa A gente investir aqui. pega a nossa tabela, converte, é de graça. Fica de Ninguém graça. compra apartamento com esse valor em nenhum lugar É. do mundo, não compra. Não conta. Na Europa não compra, nos Estados Unidos não compra, tive agora no Japão, não compra em lugar nenhum. Não. Porque, por exemplo, na França, eu fiz um curso lá imobiliário. Gente, não tem garagem, a maioria dos prédios são muito antigos, então, e é caríssimo. Sim. Você pega ali apartamento de 60 metros, 2 milhões de libras, sem vaga. Não tem como. Então, e as pessoas... E tem muitos imóveis lá que tem filas de espera Sim. para as pessoas quererem vender. Então, a pessoa põe um preço exorbitante. Ainda mais Então, lá, né? Que é um ponto turístico, Aqui né? na cidade de São Paulo, nos principais pontos, e é uma questão muito estratégica da Mitre, nós estamos nos principais pontos e endereços de cada bairro. Então, não é só ter ali um terreno, né, que ainda vai chegar toda a movimentação de cidade, né, eu costumo dizer, que vai chegar um eixo. Não, nós já estamos no eixo, né, com transporte, com comércio, com a vida acontecendo. São locais de desejo de moradia. Quem não quer morar na DOC 885? E ali, provavelmente, num futuro Quem próximo, não tem quer? a fila de espera, né? Sim, Não tem quem terreno. não quer morar ali? Não, além de tudo, quem compra ali não é o cliente. A probabilidade desse cara querer vender a unidade dele é mínima. mínima. Ele não vai vender. Mínima. Porque ali um aluguel é altíssimo. Quando tem estiver muita pronto, a gente. galera passar na frente, aí vão entender. Cartão Ó, postal. só para vocês entenderem, a nossa venda recente dos estúdios do Jardins, como aconteceu? Uma cliente visitou a DOC, ela é de Tocantins, e ela comentou com o irmão dela, que é de Goiás. Ela foi a nossa connection sem saber. Sem Sem saber. saber. O mundo é O connection. mundo é connection. E ela Globo. criou essa conexão. Conclusão, o irmão dela comprou um Jardins 45 metros
A namorada comprou um estúdio de 26 metros, dos Jardins. Tudo Tudo virtual. decorado, mobiliado. Tudo mobiliado com nossos serviços e tudo online, né? Então, e a nossa corretora é de São Paulo. Então, assim, poderia ser o corretor dele Sim, Esse cliente estava lá. lá, tava lá. né? Uma coisa importante também, só pra... Outro dia a pessoa falou assim, pô, mas o Connect é só pra quem é fora de estado? Não, né? Não, A gente tá falando de fora de estado do país, mas você é de São Paulo. É porque a Você estrutura quer- aqui dentro da cidade, ela já é muito bem divulgada, Sim. né, por todo o time de vocês. Agora, a estrutura fora, do corretor que ele está fora, ele não sabe assim, como que faz? Então, eu posso ser um afiliado de vocês? Pode. Sim. Né? A gente tem todo um contrato jurídico, tem toda uma questão para você colocar nossos projetos ali. Né? As reuniões mensais, eu faço questão de participar e de estar presente. Por quê? Tenho 9 anos aqui na companhia. É muito importante eu passar essa segurança do que é a empresa. De quantos ciclos de construção eu já peguei. De compra de terreno, de desenvolvimento, de entrega. Compra de terreno, desenvolvimento e entrega. Então, muitas das vezes, um cliente que ele não sabe, pra gente isso é super normal, que a gente sabe que vai entregar, a gente tá aqui. Mas para uma pessoa de fora, ela não sabe. Ela não sabe, ela não tem a certeza como nós temos aqui. Sim. Então, acho que essa comunicação, ela é muito importante. Temos a reunião essa semana via Sexta. Zoom e tal. Então, isso são pontos que a gente faz de forma estratégica, né? Do que é ali da empresa e que vai ajudar você a vender mais. Quem não quer comprar algo aqui? Gente, sim, eu já morei em vários estados e sempre São Paulo é tudo- desejo, né? se retorna para São Paulo. Sim. Tudo. Porque o empresário ele tem um negócio aqui, ele tem distribuidor aqui. Tem não sei o que aqui. Porque é um eixo, não tem o que fazer. Você sabe que há um tempo atrás eu atendi uma corretora, ela é do Rio de Janeiro, e aí ela veio, inclusive estava no Haddock, aí ela veio por intermédio de um outro colega meu aqui, e aí eu perguntei para ela, peguei e falei assim, como que você enxerga o mercado imobiliário, né? Aí ela perguntou para mim, mas você está falando lá do Rio ou daqui? Aí eu peguei e falei assim, num todo, né? Ela pegou e falou assim, Luciano, o mercado imobiliário de São Paulo é o suprassumo para qualquer corretor. Ela até brincou comigo, falou, aproveite, porque nós não temos o que vocês têm aqui, que é um leque, né, de produtos, você roda, você vê aquele trânsito passando e você olha e fala, vê aquele monte de cliente. E aí ela pegou e falou assim, para mim, Luciano, toda vez que eu preciso de algo novo, e eu tenho um tempo na minha agenda, eu pego a ponte aérea, venho para São Paulo, absorvo aquela informação e volto, né? O meu filho até não entende, porque às vezes eu fico 1 ou 2 dias aqui, ela fala, mas pô, mãe, por que você não Foi fica mais volta. tempo? Ele falou assim, não, aquela informação era necessária. Sim. Então isso de alguma forma acaba impactando, e foi bem legal o que ela me falou, porque Sim. quem mora em gente São não Paulo tem- às vezes não absorve. enxerga. Eu só tive Então- essa ideia a primeira vez que eu saí daqui. Que eu fui morar em Salvador. E quando eu retornei de Salvador, eu fiquei 3 anos lá, eu voltei para São Paulo, fiquei 2 meses aqui. Depois eu fui e morei em outro estado. Já morei em Brasília, em Goiânia, em Manaus, em Porto Alegre. Já morei. E aí, você não tem essa ideia. Qual lugar que você mais gostou de morar fora São Paulo? Ai, Cleone, todos os lugares têm algo especial para mim. Não. não. É sério, sabe Tudo por bem, quê? mas qual Quer lugar que levantar você uma falou assim, bandeira nossa, aí, que ó. delícia, que gostoso. Onde foi o melhor? Olha, Agradável. eu gostei muito, muito. É que a Bahia... É Salvador. Não, Ok. não, eu não digo só Salvador, porque na Bahia eu morei em Vitória da Conquista, que é sul, né? Uma cidade bem ali, já divisa, é frio ali, é bem diferente. Eu gostei muito de morar em Vitória da Conquista, foi uma experiência, assim, profissional, para mim foi bem importante. E eu amei muito Salvador, eu acho que eu aprendi muito a cultura, eu aprendi muito ao respeito de tempo, porque a gente em São Paulo tem uma rotina que você não sabe que é uma rotina tão louca. Você percebe quando a minha secretária em Salvador falou assim, olha, É horário do espera um almoço. pouquinho, é a hora do almoço, vou te responder daqui a pouco. Fechado pro almoço? E aí eu Natal falava é assim, em algumas cidades Eu do morei em interior, Natal, Barra do é Choça, em alguns lugares que eu fazia expansão, era Restaurante expansão, fechado pro almoço. fechado. Supermercado Sim, fecha. Barra do Choça fecha, Piriá fecha. Em algumas Loucura. cidades que eu ia,
mas você aprende a respeitar. E hoje, assim, até para mim, nessa questão toda de gestão de pessoas, eu entendo muito que o entendimento de uma gestão humanizada por conta de tanto lugar que eu já morei, de tantas coisas que eu presenciei, e que não existe um certo e um errado, né? Existe uma cultura, né? Então, assim, eu gostei muito. Mas eu também amei morar no Rio Grande do Sul. Eu amei, assim, eu conheço praticamente o Sul inteiro, né? Desde Caxias, Santana do Livramento, extremo sul do interior. Então, o Sul foi o lugar onde você mais ficou ou não? não, se eu pegar mais tempo onde eu mais fiquei, foi Norte e Nordeste do que Sul. Sul e Sudeste foi menos. Caramba, Porque se eu hein? pegar Norte e Nordeste, dá um total de 7 anos. Pegando tudo, né? Que eu já fiz essa conta com meu marido. E no Sul, ó, Porto Alegre, eu morei 2 anos e meio. Então, indo para esses lugares, são esses pontos. Por isso que essa conexão, e eu falo assim, o quanto é importante. Porque eu estava morando em Porto Alegre, eu vinha 2, 3 vezes na semana para São Paulo. Nossa. Então, e aqui em São Paulo, eu já morei em Ribeirão Preto, em Jundiaí, em Indaiatuba, Campinas. Caramba, você Eu não morou em trabalhei Indaiatuba. em companhia aérea, não, né? Não, eu era de área de expansão de banco. Então, quando você faz Ela toda era uma connection do estruturação... banco. Connection. Quando você faz uma estruturação, então, eu ia chegar num estado, eu ia olhar aquilo ali, eu ia olhar a população, eu ia olhar tudo. Então, você estuda renda per capita, PIB, Analisar tudo. o mercado mesmo. Todo. Né? Então, você olha quanto de riqueza tem ali, né? Para você captar e fazer toda a sua estratégia em cima daquilo. Quando você olha o nosso mercado, como ele é rico, você entende assim. Em Manaus, por exemplo, eu nunca vi tanta Porsche como lá. Mas eu vi muito extremo. Também nunca vi algo tão extremo fora a África como ali. Né? África, eu digo, tipo, Namíbia, assim, não África do Sul, né? E aí você olha e você vê extremos e polos, né? E a pessoa, às vezes, ela tá num eixo aqui que ela não tem ideia do que existem vários países dentro do Brasil. Sim. Vários. E eu conheço bastante também o mundo. Eu conheço 60 países, então... Caramba, 60? Nossa. 60. Não, mas você já me contou que você mais gosta foi Jerusalém, né? Israel. Israel. Eu sei. Colocou Essa nas daí... redes esses dias. aí. várias vezes, né? Pode passar os vídeos lá que você tá... Eu já vi, não, eu vi. Mano, ó, depois eu vou te falar uma aí. O Cleone quer estar no ranking dos meus stories. O Cleone, não aguento. Isso, gente, eu vou falar uma coisa aqui agora para ela. Nada do que a gente faz é simples. Se a gente vai tomar um sorvete, é um evento. Esses dias eu vi uma foto. Não, você não sabe. Lá em cima, vi Cleo- 2 mãos. Com a Bárbara. Gente, Bárbara, a Bárbara tá Sofia, aqui. eu Não, vi. você não. Pode te falar como que você foi viu? isso? Nós fomos atender. A não, foto ficou sorvete. top, desfocada Mas atrás, pode te trazendo... falar? Parecia uma foto Sorvete. 3D. Eu né? ganhei Você aquele é louco. sorvete. E o Pera, vídeo que elas fizeram lá, irmão? momento, Maurício, Marketing. muito obrigado, dono da sorveteria Bashir, que é libanesa. Eu já fui nessa Vou sorveteria no Líbano e não tinha ido aqui no Brasil. Pois é. E aí, eu tava falando assim, preciso provar esse sorvete no Brasil, porque eu já provei no Líbano. Eu já fui pro Líbano. E aí eu falei, gente, e aí, eu tava na fila, uma fila, gente, uma fila quilométrica. quilométrica. E eu tava lá humildemente na fila. E foi a primeira vez que eu me senti assim, uau, porque a Bárbara falou, nossa, a Sofia tá ali dele, a Sofia, ele me segue. Gente, eu não peguei fila. Eu ganhei o sorvete, Olha a Bárbara só. junto. Aí eu falei, nossa, eu vou fazer um post, muito obrigada. Eu me senti assim, e todo mundo na fila, quem será, né? Pessoal, vamos para a Mitre, vocês não me conhecem, não sou do Big Brother. Mas é a Mas- Sofia Martins. Não, gente, foi assim, eu... Parou a fila. Todo mundo olhou pra trás. E aí eu falei assim, gente, que coisa, né? Como que tudo se torna um evento quando você tem como objetivo utilizar a rede social por conta ali de você mostrar o que você faz com seriedade, né? Então, E quando você isso é gosta importante. também, né? Sim. Tudo que a gente faz, a gente gosta. É tudo envolvido ao Gosta. trabalho. A gente é apaixonado pelo nosso negócio aqui, né? Sim, muito. Nessa sala aqui tem pessoas que, então... É só gente Eu não, apaixonada. olha, eu vou ser bem sincero, eu não me vejo longe. Fazendo outra do- coisa. É sério. Não tem Se como. nunca vai acabar, óbvio, mas se acontecesse, eu ia sentar no chão e ia chorar. Eu falei, gente, quero o mercado Lu, imobiliário. posso falar com tanto dinheiro que você tem, velho? Você não precisa nem trabalhar mais. Fica em paz, velho. Esse Cleone Esse Cleone tá demais hoje. né? E assim, eu acho que desse ponto de conexão
e de estado, eu acho que o quanto isso é importante, sabe? Porque eu gostaria de estar num estado e olhar e falar assim, poxa, eu posso ter um cliente para comprar um apartamento em São Paulo e ter a confiabilidade que tem a Mitre. Sabe? Sim. Porque se a pessoa olhar, ninguém aqui tá há pouco tempo na empresa. Olha quanto tempo está na empresa. Você, eu. A pessoa ela vai olhar, gente, eu nunca troquei meu número de celular de São Paulo. Eu também não. Também não. Então, se acontecer qualquer tipo de problema que é pertinente, sempre ocorre problema, mas a questão é o quanto a gente está disposto a resolver esse problema. Seja qual for do nosso cliente. essa Então, isso é segurança importante, mesmo, né? Da pessoa saber que você está ali e oferecer isso para quem tem um cliente. Então, às vezes, você está nos ouvindo, nos assistindo e fala assim, como que eu faço isso? Então, o primeiro passo, eu vou deixar aqui já o Instagram do Luciano, da Ariela. Vocês entrem em contato. É simples, pessoal. É simples a ficha, é simples, super simples o cadastro. E se você tiver o cliente, é mais simples ainda. Sim. Então, é uma forma muito transparente, né? Como que é esse processo? Conta pra quem... pra gente é tão feijão com arroz e tão simples, mas pra quem tá aí em outro estado, de repente tem um cliente. O Cleone fez um vídeo aí, né? Estourou, explodiu. Viralizou. Ah, eu tenho um cliente em tal lugar. Você liga, o que aconteceu no seu vídeo? Foi venda. Jardins. Vocês viram? Posso falar 1 minuto de conversa? Não, pode mandar que eu assinou na hora. Na hora. Não, mas aí que você tava com o discurso muito bem afiado. O meu né, discurso também. ele é alinhado mesmo. Mas, ó, posso falar uma coisa pra vocês aqui? Não estamos atrás apenas de corretores de imóveis. Estamos atrás de você, ser humano, que respira, que conheça alguém que queira comprar um apartamento ou queira investir. Advogado, médico, dentista, engenheiro, empreiteiro, qualquer um, tá? Tá na roda de família jantando, escutou que alguém quer comprar um apartamento, quer investir? E uma dica que eu vou dar pra vocês que a gente usa aqui em São Paulo. Não vendemos apenas para quem está procurando. Nós criamos a oportunidade. Nós oferecemos, nós mostramos. Eu vendi alguns apartamentos para alguns amigos. Por quê? Porque eu coloquei no meu Instagram uma foto, óbvio que eu peguei a foto mais bonita do produto, a fachada, o lazer, e coloquei para os meus amigos e clientes, ato de 10 de entrada e 1.000 por mês. Eu vendi. Eu acho que esse ano foram 6, no total aí foram umas 10 unidades. Nenhum comprou dando 10 de entrada e 1.000 por mês. Eles compraram dando 50 de entrada e 2.000 por mês. Exato, porque aí entra a negociação. Mas né? a chamada ali, É a facilidade, os 10 mil, então isso é ser vendedor. Isso é ser marqueteiro. Porque no nosso negócio hoje, corretor de imóveis, ele se for um bom corretor e tiver um post na internet, ele é marqueteiro, é publicidade máximo, né? Então, Sim. é importante entender, pegar o discurso e, se você não tem esse cliente, né? Mas você achou bacana o nosso assunto aqui, a nossa conversa, nós não vamos só pegar o seu cliente no final. Nós vamos te dar a ferramenta, caso você não tenha, para buscar esse cliente. Porque a gente tem aqui, por exemplo, você é de Vitória da Conquista. Eu quero atingir pessoas... lugar lindo, É um bonito beijo. lá? Eu não Nossa. conheço. Minha secretária, eu tive uma secretária lá, Como é o nome beijo, dela? Andréia. Andréia, conecta na cabeça. Pode cadastrar que você vai vender com a gente aqui. Sim, Ó, ela é boa, hein? se você tá lá em Vitória da Conquista, não sabe o caminho, a gente vai te dar o caminho. Vamos te dar muitos clientes. Né? A gente consegue fazer uma varredura da cidade. Olha, eu acredito que se eu passar para Lula ali, eu consigo varrer Vitória da Conquista em 1 hora. Eu tenho tudo Vitória da Conquista na minha mão. Então, a gente vai te dar esse apoio aí para você não só aprender ao A gente tem toda a mercado, ferramenta pro Connection. mas a ferramenta mesmo, pra você buscar o Tudo. cliente, o que falar, o como falar, qual material enviar, qual profissional você vai contar. Porque aqui, né, você pode contar ou comigo, ou com a Sofia, que sempre vai estar à disposição, com o Luciano ou com a Ariela. São 4 Nosso pessoas time, aqui. na Ó, a verdade, Bárbara né? aqui, ó. A gente tem um time Coordenadora aí pra isso. Luxury Trends Edition. Né? Então, a oportunidade está dada, né? Sim. E fora aqui, eles representando todo um time, né? Tem Nós coordenadores, temos um time. Temos outros gerentes, coordenadores. Quantas tudo pessoas pra- hoje estão na parceria aí, Lu? 23 no total. Caramba, hein? Ê, E eu bichão, tenho hein? uma outra meta, que eu hoje de outra. manhã, cheguei para dar bom dia, já recebi uma meta. É? É cada bom dia uma meta na minha eu sala. recebi. Bateu Bom Aí dia, dobra. Luciano. Aí eu aprendi Bateu também, dobra. né? Eu aprendi Ó, se também. você tá com 23 hoje, eu conhecendo a empresa, sua meta deve ser, se for números, Conhecendo a Deve empresa, ser eu uma conheci da 60. Toma Sofia. cuidado pra você não me prejudicar. deve ser, ó, pela meta aí que eu conheço, deve ter uns 50 no mínimo. Ela me deu bom dia, eu falei, bom dia, tudo bem? Ela, tudo bem. Aí eu fui falar de uma venda para ela que precisa realizar, inclusive uma venda da Ariela.
Aí ela pegou e falou assim, então, Luciano, você precisa de tantos. Aí eu peguei e falei assim, já entendi, como ela sempre fala pra mim no WhatsApp, é sério esse bilhete. É verdade. Aí eu falei, já absorvi, então vambora. Mas é porque temos aí uma empresa sólida, com muito VGV em desenvolvimento e com 2 bi aí. Na mesa. Sim, que é um dinheiro muito líquido. Então, quantas vidas a gente pode impactar? Do cliente que ele vai fazer um bom negócio e das pessoas que a gente vai impactar que vão mudar de vida. Sim. Que às vezes estão aí ouvindo a gente perdido, não sabem nem o que fazer. E aí a gente consegue proporcionar uma profissão para eles, né? Eu chamei um amigo que mora em Miami ontem à noite. E foi até meu padrinho de casamento, tal, enfim. E aí eu falei pra ele, olha, está acontecendo um processo aqui. A empresa que eu trabalho quer não abraçar somente outros estados aqui do Brasil, mas eu brinquei com ele e falei mundo, né? E aí ele Só falou, tem 201 países. me explica um pouco mais. E aí eu fiz um áudio de 1 minuto, sério, gente. De 1 minutinho explicando pra ele no detalhe, tá? Explicando pra ele. E aí ele pegou e falou assim, Lu, entendi, faz muito sentido pra mim. Eu peguei e falei assim, você pode expandir aí para os seus demais amigos, que com certeza eles devem ter um cliente, um amigo. Que querem investir aqui. Que seja no hall de amizade deles aqui, quer investir aqui no Brasil. E a segurança do que a gente vai E assim, ó, pessoal, você pode acreditar, a Mitre, ela tem o produto que você busca, seja você corretor ou você que não entende do mercado imobiliário, mas tem um staff, tem um time aqui muito bom para agregar e facilitar para você. Então Lu, não esqueça. Eu quero lançar um desafio. Bora. Eu quero fazer... Tô quase chamando de Sofio. Eu quero fazer você transformar esse áudio de 1 minuto em um vídeo de 1 minuto. E a edição deixa comigo que eu faço. Tá bom. Vambora. Porque você é um cara que fala bem, é apresentável, parece um modelo internacional, né, velho? Né? Veio do mundo da moda, né? Sim. É o que mais se veste bem da empresa hoje, é você e o Enzo. É você, o Enzo. Obrigado, muito obrigado. O Enzo tá aqui, ó. Ele é liso, né? Vocês são cara. Então, eu quero fazer um vídeo seu, porque você é o cara, velho. Vambora. De 1 minuto. Então, amanhã ou na sexta, você vem daquele jeito que a gente vai gravar um vídeo seu. Eu acho que um ponto... Vai ser o melhor vídeo da sua vida. Vambora. Eu acho que um ponto Top. importante até, ó. Olha só a oportunidade. Quando a gente fala a linguagem que você passou ontem para essa pessoa de 1 minuto, ela é diferente. Porque a pessoa ela vai olhar e vai falar assim, poxa, eu confio no Luciano. Na empresa que ele não vai vender uma coisa que é ruim. Então, eu vou indicar para um cliente meu que ele tá na minha carteira e eu não posso indicar qualquer coisa. Exato. Eu não posso, imagina. Eu falo, gente, eu vendo pro meu vizinho. Esses dias eu peguei o elevador, um vizinho meu, porque todo lançamento eu ponho no grupo do condomínio. Eles falam, Sofia, a gente só fala oi com você quando tem lançamento, que aí você põe lá, pessoal, ó, quem quiser ir, faça um negócio bom pra vocês. E aí ele comprou e quitou essa semana. Lembra, eu tava até no 370 e chamaram e falaram, Sim. era meu vizinho. Comprou, aí falou, Sofia, quitei, tô feliz, tá, vou pegar, já me mandou a quitação. Eu falei, poxa, que legal, no elevador. Imagina, uma pessoa que mora no Mitre, fez o primeiro investimento no Mitre, num projeto nosso, e está super feliz. Legal. Então, Muito bom. isso é algo, pessoal, para você que está em outro estado, em outro país, o quanto isso é importante do que a gente está te oferecendo. Não é só expandir, porque você pode vender qualquer coisa para o seu cliente, mas é o que você está vendendo para criar uma relação. A segurança, a confiança. Por exemplo, esse cliente, ele já é um cliente que tem contato comigo há 7 anos. Então, quando eu coloco ali, eles sabem. Se tiver qualquer tipo de problema, eles vão me acionar. A gente vai buscar resolver, né? E olha que bacana. Então, esse é um ponto, assim, importante. E estamos nos nossos minutos finais. Já Caramba, passamos meu aqui. computador Passou passa rápido, rápido, né? Passa muito Então, eu queria que vocês Caramba. deixassem o recado de vocês pro time de vocês, pros connections, pra expansão, pro domínio do mundo, Marte, etc. Que ontem no grupo tava forte, falando, não deu ideia pra Sofia, não me deu Ela quer ir ideia. pra Lua. Ah, Não, com se a gente toda souber que estão com certeza. extraterrestre e quiser se cadastrar também, e se você está nos escutando, pode se cadastrar também. É sobre isso. Você está nos escutando que eu sei. Ai, meu Deus. Ontem no nosso grupo eu ri sozinha, porque eu falei, é verdade mesmo. Então, deixem um recado aí pra de vocês. Bom, o recado aqui é muito simples, né? Nós entrar em contato com alguém do time, da parceria, da expansão. O cadastro é simples, você vai participar de uma reunião mensal, vai ter as informações em tempo real. E o atendimento, a assessoria de todo o processo
feito pelo nosso time, por mim, pelos outros gerentes, o Luciano, os coordenadores. Nada é tratado sem que o corretor ou essa pessoa, né, esse nosso connection, tenha conhecimento, seja de taxas, seja de negociação. Então, o processo é transparente, simples, rápido, eficaz e rentável, né? Você tem uma forma de você aumentar isso. E se a pessoa tiver uma imobiliária, vocês também têm a equipe que vai fazer o treinamento na imobiliária dessas pessoas, né? Sim, se for em São Paulo, nós vamos presencialmente e no mundo, qualquer lugar do mundo, Se for nós Balneário, vamos... Camboriú, Florianópolis, eu vou. Tá bom. engraçado. Ou Nordeste também. No vai, dia, vai. nem que dia, Cleone? Vamos conversar Ou Mônaco, após aqui. né? Ou Mônaco também. Não, nós temos um connection, um abraço aí pro Andrew, que ele já é nosso connection aí em Mônaco. Aí, ó. Legal. Não trabalhamos Ele tá com ficando, não limites. tem aquela curvinha em Mônaco com os carros, tudo vira Sim. assim. Ele tá ali, ó, ficando ali, panfletando ali. Vem do ó. vídeo. Vem do vídeo. Ali é o principal Que curva. cliente, hein? Que Principal cliente ele vai curva é ali, Não, mano. ali é uma coisa de louco. Eu Ali falo o cara pro compra um Cleone prédio ali. aqui, né? Quando eu Então, fui pra Mônaco, eu isso. falei, meu Deus, o que é a riqueza, né? Ali Então é muito simples, eu acho que fica a mensagem, mas que nós estamos, né, aqui online 24 horas para sanar essas dúvidas e criar essa conexão, né, com o Brasil e o mundo aí. Isso Muito aí. bem, Elu. Ó, o que eu tenho para falar para todos vocês tenham essa experiência, né, de entender como é uma negociação da Mitre. Se quiser vir para cá também não tem problema. É óbvio que se você estiver em outro país, existe o Zoom, existe outras plataformas onde nós podemos nos comunicar. Mas o mais importante de tudo isso é que a empresa, a Mitre num todo, abriu portas para que você tenha outras rendas. Isso é bem legal. Sim. Porque o seu cliente querendo investir, e se você não perguntar, você não vai saber nunca. Então, você precisa cutucar quem está do seu lado aí, amigos, enfim, e falar dessa possibilidade, né? Então, eu tenho um time muito bem azeitado, fazendo com que eles entendam o processo. É novo, mas é algo eficaz. Então, faz muito sentido para você olhar e se cadastrar conosco, entender, tá com dúvida de novo se você está ouvindo aqui ou assistindo e por algum motivo tem dúvidas, pode me chamar, não só eu, mas o time num todo, e Vou aí a gente deixar aqui faz na uma reunião para a descrição gente também entender o site melhor. de parcerias. É isso. Que tem nossos produtos, tem toda aí a parte que é bem um auxílio para todos os connections, para expansão. E claro que é necessário, às vezes, uma dúvida e tal, porque um projeto é feito de 1000 detalhes. Sim. Milhões de detalhes. Então, ninguém melhor do que vocês para conseguir explanar isso, né? É isso mesmo. Esse é um ponto importante. E Cleone, o editor aí do vídeo que já vai pôr o Luciano nas redes. Vamos fazer, Lu. Esse vídeo vai ficar bem Vambora. legal. Bom, acho que foi muito legal aí esse bate-papo, né? Falando bastante do Connection. Mas de fato, aí só firmar o convite e dizer que esse cuidado que a Mitre e que nós demonstramos aqui com o time é o nosso dia a dia. Um dos pontos fortes aqui na empresa aqui chama-se gestão de pessoas, né? Então, nas nossas reuniões de diretoria aqui, não são reuniões que a gente coloca como pauta o que tem que entregar, o que tem que fazer, mas a gente tem reunião aqui que fala muito do cuidado com a pessoa, né, de você ter uma pessoa com um problema e você se preocupar e você ajudar, entender a dor do próximo. E dizer que isso aí, pessoal, conheço o mercado bem, eu acho que não tem nenhuma empresa que tenha a preocupação que nós temos aqui com o profissional. Então, é de fato estender o convite, porque às vezes tem pessoa que me segue, amigos meus, que falou assim, pô, quero ir para São Paulo, quero ser corretor. Só que às vezes o que impede essa pessoa de dar espaço é a parte financeira. A gente sabe que São Paulo é uma cidade cara, né? A moradia aqui, se você for querer morar num lugar bom, vai ser caro mesmo. Transporte, alimentação, você não conhece. Então, eu acho que esse é o principal mola aí, propulsora, para você conseguir sair da onde você tá, né? Dentro do seu cenário, se hoje não é um cenário favorável, se a sua realidade financeira não é uma realidade financeira muito boa como a minha não era. Foi isso que fez eu estar aqui e vir para o mercado imobiliário. Mas de você, de fato, vir para cá com dinheiro no bolso, né? Conseguindo fazer uma venda, colocando dinheiro, ganhando. Porque depois que você vem para cá, galera, uma vez que você entrou no processo, que você começa a entender a nossa cultura,
Tenta marcar uma reunião com a Sofia por 1 hora para falar com ela, pra você ver se você consegue. Se não consegue, a partir do momento que você faz parte da nossa empresa, você vai passar por mentoria, você vai receber os nossos produtos, você vai receber a nossa atenção. E é óbvio que você vai entrar o que eu chamo na Grégora Mitre Vendas, que é a nossa família. A gente aqui, cada vez mais, a gente sente o clima de união mesmo, a gente sente o clima de família, né? Então, eu acho que é isso, é estender o convite, é entender que você já pode aí, da onde você está, você não precisa sair daí. Você só precisa assimilar o que a gente está falando, né? Uma venda no estúdio dá um dinheiro bom, 2, 3, 4. E de estúdio a gente não vende de 1 em 1. Estúdio a gente vende de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. E aí sim, você fez uma venda, 2 vendas, você está se sentindo seguro do mercado, o mercado te deu um dinheiro que você não tinha, uma condição que você não tinha. Se você quiser vir para cá, eu te dou a oportunidade de você entrar aqui, se formar, quer ser um coordenador, eu vou te ajudar. Se você quer ter uma equipe, ser o dono da sua equipe, eu vou te ajudar. Se você quiser ser um diretor, a gente vai conversar, vamos capacitar, porque as oportunidades na empresa, elas acontecem. A gente veio de um fechamento de trimestre histórico, foi o melhor trimestre da história da Mitre. Que loucura, hein? É muito bom. Isso se repete, né? O ano passado foi o ano todo, mês a mês, a gente batendo recorde. Esse ano não está sendo diferente, com uma força muito maior. A gente teve um mês muito bacana, promovemos aí 2 corretores da casa, né? Nós fazemos questão de promover as pessoas de dentro, que já conhecem a nossa cultura. Então, tudo isso, é lógico que linkando com o produto, a condição, estar com nós, com a nossa energia, com a nossa maneira de trabalhar, você linkado tudo isso ao crescimento, a possibilidade de você crescer, de você fazer tua vida, de você estar numa empresa que ela vai te reconhecer. Porque eu acho que o reconhecimento no nosso mercado, muitas das vezes, ele pode às vezes passar batido, é muita gente, mas na Mitre ali não passa batido. Você quer ser visto? Chega lá, começa a trabalhar cedo, começa a ofertar e fica todo dia ali para ver. Em 1 semana seu nome vai estar sendo falado nas nossas reuniões, porque a gente observa. Sim. Tanto quem faz como quem não faz. Então, para finalizar minha fala aqui saia da zona de conforto, você pode, né? Aqui nessa sala aqui não tem nenhum herdeiro que herdou muita riqueza. Não, a gente construiu. Construímos, estamos construindo. Então, galera, acho que a oportunidade está aí. Quero deixar o meu convite em especial aqui, que você que vier aí a ser connection desse podcast, eu me comprometo aqui, óbvio, com todos aqui, mas eu dando a minha palavra, hein? Te ajudar, pegar na mão. Uma das coisas que eu mais gosto é vender, é falar com o cliente. Passa o telefone do teu cliente, eu vou ligar. Também tenho 1,5 décadas de mercado imobiliário. Meu currículo, minha ficha é limpa, honesto. Tive uma boa criação, tive uma família exemplo, né? Então acho que é isso. Então a oportunidade está aí. Seja um Mitre Vendas, seja um Mitre Connection, se cadastra aqui para você quiser ser um diretor bem sucedido, ficar com a Mariela, uma gerente de parceria, ou se quiser ser CEO também. Sim. Uma hora também a CEO vai, o céu é o limite. Não, o céu não é mais o limite. Não é. Não é. Trabalhamos Eu sei com lá, limite. galáxia, vai para outro canto, não Elon sei. Musk tá aí, galera, no espaço. O céu não pode ser nosso limite. O que você tá quiser acima. ser, você pode ser, né? Vocês estão escutando uma pessoa aqui, ó, que nasceu e cresceu com a Mariela dentro da imobiliária. Depois a vida deu uns rumos diferentes ali. Eu me encontrei de novo na profissão e tô fazendo a minha vida aqui. E quando eu digo que estou fazendo a minha vida, eu não estou falando de dinheiro. Eu tô falando de formação mesmo, né? De o seu lado profissional, você vai fazer a sua história, construir algo na empresa, deixar um legado, né? E fazer parte da construção. Eu me sinto importante, uma peça importante, como o Luciano como a Mariela como a Sofia, a Bárbara, o Gabriel, amigo nosso que está gravando o podcast, que todo mundo é importante. E você que está aí, você vai ser importante. Então, venha para cá, vem conhecer a Mitre, o corretor campeão aí vai vir conhecer, vai ganhar uma viagem maravilhosa. Se você tá em outro estado, país, olha só, se Ficar vender o percentual de VGV, peguem aí toda a nossa, o nosso, nossa, fugiu o nome, que tá no nosso portfólio. Toda a nossa... Não, que tem a regra, né? Depois de você o assinar, você regulamento. vai ter um Regulamento. regulamento. Você vai pegar o regulamento. Se você estiver de qualquer parte do mundo e você atingir aquilo, você vai ter um dia aqui, né? Com hospedagem, passagem, tudo pago.
e ficar um dia em imersão numa empresa bilionária. É isso. Legal. Numa empresa Muito bom. bilionária. Bom, queria agradecer vocês, pessoal, por mais um bate-papo Muito aqui. E dizer para você que está nos ouvindo, vou deixar o contato deles aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E para você que está nos ouvindo e não nos vendo, né, pelo canal do YouTube, vou deixar também aqui a descrição para vocês. Entre em contato, porque essa empresa é uma empresa de bilhões. Sim. E na semana que vem, né, para quem está ouvindo agora ou assistindo, independente do seu tempo, dia 20 de abril, às 18 horas, vai ter aí o meu lançamento. E eu falo um pouquinho sobre essa profissão de milhões. E Bora. eu convido vocês, por favor, Vamos parar. Vamos parar o para JK. isso, né, no Shopping JK aqui em São Paulo. Então, você é de outro estado, outro país, você está aí super convidado, né, estamos ingressando e mostrando a força do que é o time de vendas e o que isso pode te proporcionar. Então, pessoal, jabá feito, muito obrigada e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.